Oi, minha gente, eu vim compartilhar com vocês essa rosa do deserto que tá linda, maravilhosa. Ela só ainda não floresceu, gente, mas tá muito linda, ó. Olha a cor da, olha como tá a folhagem dessa rosa, olha. Muito linda, ó. Saudável, não tem cochonilha, tá tudo certinho, ó. Então vim mostrar pra vocês que eu coloco muito carvão nela. Casca de ovo, então logo logo ela vai estar aí florindo e volto, né, em outro vídeo mostrando pra vocês, tá bom? Então essa rosa aqui é uma rosa simples, mas bem, tem a sua beleza, né, gente? Nem tudo que é simples, às vezes as pessoas acham que coisa simples não tem a sua beleza, mas tem sim. Então eu quero compartilhar a minha rosa que ainda não tem flor, mas tá bonita, ó. Linda, linda!